Olá, boa noite. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou jornalista, residente em Belo Horizonte e atualmente sou presidente da Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 em Juiz de Fora e transferida para Belo Horizonte em 1915. Esta instituição, fundada por 12 intelectuais mineiros, surgiu com a intenção, com firme propósito de promover a literatura e a língua portuguesa, e tem sido fiel a esses propósitos há 111 anos. No final dos anos 40, a Academia Mineira de Letras conquistou a sua primeira sede própria em Belo Horizonte, depois de passar décadas vivendo a vida nômade, sem pouso definido. Quando o presidente da academia era Elie Menegali, a academia finalmente conseguiu uma sede própria, a Rua dos Carijós, no centro da cidade, mas foi somente em 1987 que a academia conquistou a sua sede atual, o Palacete Borges da Costa, a Rua da Bahia, onde funciona até hoje. Em 1994, inaugurou o anexo ao Palacete Borges da Costa, auditório projetado por Gustavo Pena, com galeria de arte, espaço para exposições e lançamentos de livros. Então, nós da Academia Mineira de Letras, há 111 anos, prestamos um serviço importante à comunidade, sobretudo àqueles que gostam da educação, da cultura, das letras e das artes. E a nossa parceria agora é com a Bienal Mineira do Livro. Hoje realizamos mais uma sessão virtual, que é como somos obrigados a fazer atualmente, não é? Realizamos mais uma sessão virtual do programa Bienal Mineira do Livro em Casa, uma iniciativa importante deste grande evento que é a Bienal Mineira do Livro, que é promovido sempre pela Câmara Mineira do Livro, esta importante instituição que agrega, que reúne os editores de livros de Minas Gerais, né? Eu sempre saúdo com muito entusiasmo todos aqueles que fazem da edição de livros o seu ofício, o seu trabalho. E hoje, com muita alegria, nós vamos conversar com uma grande pesquisadora, uma professora experiente, importante da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a professora Constância Lima Duarte. Eu vou procurá-la aqui e convidá-la para, associar-se à nossa conversa. Vamos ver onde é que está a Constância. Vamos conversar com Constância Lima Duarte sobre um tema que é muito bem-vindo sempre, o tempo inteiro, o ano todo, mas especialmente no mês de março, chamado Mês Internacional da Mulher, que é o tema das mulheres escritoras, das mulheres de Minas Gerais que se dedicaram à literatura. Então vamos lá. Eu vou ver onde que está a Constância aqui. Ela já deve estar entrando. Achei. Enviei solicitação, vamos ver. Aí, Constância. Para Constância Lima Duarte, para que possamos começar a nossa conversa aqui no Instagram da Bienal Mineira do Livro. Vamos ver se ela entra. Eu tenho dito aqui a todos aqueles que nos acompanham, que têm acompanhado as nossas edições, as nossas entrevistas, que é sempre um aprendizado, não é, lidar com essas tecnologias digitais. Não é fácil, mas estamos conseguindo. Vamos ver. Já enviei a solicitação. Constância não está conseguindo participar. Vamos tentar de novo. Eu vou convidá-la novamente. Não sei o que pode estar havendo. Sempre há um problema técnico ou outro, problema de conexão. Mas vamos insistir.
Não sei quem pode ajudar aí. Tentei de novo. Não está conseguindo participar. É a mensagem que eu recebo aqui. Vou tentar mais um pouco. Se talvez a Constância puder ir para. Aí. Vamos tentar de novo. Não sei o que pode estar vendo. Vamos tentar. Nas edições anteriores aqui da Bienal Mineira do Livro em Casa, eu já tive a oportunidade de conversar com outros pesquisadores, professores, escritores, críticos literários, como o professor Eduardo Assis Duarte, que inaugurou a nossa série. Ele falou sobre importantes nomes da chamada literatura afrodescendente. Falamos de Ricardo Aleixo, Anelito de Oliveira, Edmilson de Almeida Pereira, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Cidinha da Silva. Foi uma sessão muito rica. Conversamos com Antônio Carlos Sequim sobre João Cabral de Melo Neto e com Marco Lucchesi sobre literatura como causa de uma vida toda. Vamos tentar de novo. A Constância não está conseguindo. Vamos tentar de novo. Enviei a solicitação. Não sei se é problema de conexão. Aqui o professor Eduardo Assis Duarte entrou. Talvez eu possa convidá-lo, não é porque ele está bem conectado, e a Constância talvez possa participar por meio da conexão dele. Vamos ver se isso dá certo. Não sei se vai dar certo, vamos tentar. Constância não consegue conectar-se. Talvez, quem sabe, Eduardo possa conectar-se e ela conversa conosco por meio da conexão dele. Não sei se é possível. Mas nós somos muito persistentes. Vocês me ouvem bem? O áudio está bom? Eu acho que está, não tenho certeza. Vamos tentar falar. Ah, Constância entrou. Constância entrou. Vamos ver se eu consigo falar com ela. Conseguiu entrar. Não está conseguindo participar, mas entrou. Deve estar me ouvindo.
Ah, que bom. Agora sim, salve. Salve, salve. Tudo bem, professora Constância? Que prazer. Igual, Rogério, sempre um prazer. Muito Que bom. obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ok, agora sim, eu não sei se a senhora está me ouvindo bem. Estou Pronto. tentando ainda me ajeitar aqui. Pronto, acho que sim. Tá ótimo agora. Eu ouço perfeitamente a professora Constância Lima Duarte, que não é só uma colega ou alguém que eu conheça e admire à distância. Não. Ela tem se tornado, sobretudo nos últimos tempos, uma parceira, uma amiga fraterna e uma benfeitora, né? Uma grande benfeitora da Academia Mineira de Letras. E nós temos feito um rico intercâmbio de informações, de ideias, de opiniões, né? De pontos de vista. E nesse mês de março, né, que todos chamam aí de Mês Internacional da Mulher, embora todos os dias do ano tenham que ser dedicados às mulheres, né? Enfim, Sim, nesse mês de março, que é conhecido como um mês em que se celebram mais as questões, comemora. não é, relativas às mulheres, Sim, nós, da Academia Mineira de Letras, temos destacado, por meio do nosso canal no YouTube, enfim, a trajetória literária de algumas autoras. Então, no dia 11 de março, fizemos aí uma videoaula dedicada a Henriqueta Lisboa. Amanhã entra no ar, às 11 da manhã, uma conferência lá no nosso YouTube dedicada a Cecília Meirelles, nos 120 anos de Cecília Meirelles. E no dia 30, nós vamos lançar lá no YouTube da Academia, às 19h30, a biografia de Lúcia Machado de Almeida. Então, estão todos convidados. Eu vou, enfim, receber maravilha. o editor. Eu encomendei essa biografia quando ainda era presidente do BDMG Cultural. Então, nós vamos entrevistar o editor do livro e o biógrafo de Lúcia. E, finalmente, para privilégio nosso, no dia 1º de abril, Eduardo Assis Duarte fala no YouTube da Academia Mineira de Letras sobre Conceição Evaristo, né? Então aí a academia terá cumprido bem seu papel de homenagear as mulheres por meio de Henriqueta, Cecília, Lúcia e Conceição. E agora Com nós estamos certeza. aqui conversando com a professora Constância. Professora, eu vou adiantar aqui para o nosso público, eu sou um jornalista, não resisto a dar notícia de primeira mão. Nós estamos preparando uma revista histórica, o próximo número da revista da Academia Mineira de Letras, o número 80, virá aí com mais de 30 ensaios dedicados às mulheres escritoras, graças à generosidade, à Mineira. inteligência mineiras e à inteligência da professora Constância Lima Duarte, que, com o meu auxílio, liderou aí a organização desse belíssimo dossiê. Então, aguardem, enfim, para abril, provavelmente, esta revista. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje nós vamos conversar aí uma horinha sobre as escritoras de Minas, escritoras mineiras, e o roteiro da nossa conversa foi dado por esse livro aqui, Literatura Mineira 300 anos, que foi organizado pelo acadêmico Jacinto Lins Brandão, nosso querido amigo, mestre de todos nós. E aqui a professora Constância, ao lado da professora Maria do Rosário, as duas assinam um texto importante sobre a trajetória de mulheres escritoras desde o século XVIII. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas delas. É impossível falar sobre um décimo delas, naturalmente, não é possível, mas vamos começar lá pelas do século XVIII, né? Para que o nosso público acompanhe um pouco, numa linha do tempo, né? Algumas representantes dessa escrita tão interessante. Século XVIII, nós temos aí dois nomes fundamentais, não é? Para o entendimento do tema: Bárbara Heliodora e Beatriz Brandão. Como é que a senhora começa nosso diálogo aqui falando sobre Bárbara e Beatriz? Não precisa chamar de senhora. Tá bom, Constância. Tira o senhora. Tá bom, Tá. combinado. Bom, a literatura mineira, assim como a brasileira, ela, quando começa esse início, século XVIII, século XIX,
inclusive, até as primeiras décadas do 20, eu vejo a literatura brasileira pela metade. É como se ela só mostrasse a produção masculina. A verdade é essa. Se examinarmos os nossos manuais de literatura mais conceituados, os mais procurados e mais estudados, eles não trazem nomes de mulheres do século XVIII, do século XIX. Veja, desde o século XVI temos homens escrevendo. A condição de vida das mulheres era absolutamente diversa da que era da que os homens viviam, tinham, né? Então, quando as mulheres conseguem, elas viviam confinadas em casa, analfabetas, em sua grandíssima maioria, sem poder, sem direito nenhum. Mas umas raras, umas poucas, conseguiram escapar dessa limitação, dessa armadura patriarcal que cercou as mulheres durante tanto tempo. E você citou dois nomes, Bárbara Heliodora e Beatriz Brandão. Uma de São João del Rei, Bárbara Heliodora, deve ser considerada a primeira poetisa do Brasil. Veja só, a primeira do Brasil. Né? Num tempo em que, inclusive, as mulheres da elite eram analfabetas, Bárbara Heliodora recebeu uma esmerada educação, se destacava por sua cultura. Dizem que ela se comunicava, o namoro, o contato com o Alvarenga Peixoto, o seu companheiro, o seu marido, através de versos. Ela respondia com versos também. Mas a sua obra desapareceu no tempo. Com o tempo, o que ela produziu foi simplesmente colocaram na obra do marido. Os historiadores antigos julgavam mais natural que naquele lar apenas um produzisse literatura. E não podia ser ela. Então, toda a poesia dela foi sendo entrando para a obra de Alvarenga Peixoto. Inclusive, o que é mais curioso, poemas de voz feminina, poemas que tratam da maternidade. Inclusive, esses estão lá como sendo de Alvarenga Peixoto. Vou citar só um. Hoje são conhecidos 3 poemas que reconhecidamente seriam dela, tá? Um soneto, O Sonho, Conselhos a Meus Filhos e Amada Filha. Tem um poema, por exemplo, em que o verso, ele foi para poder entrar na obra do Alvarenga Peixoto, modificaram o verso. Algum historiador modificou e os outros seguiram. Por exemplo, o verso é um soneto em que a mãe dedica à filha, dedica conselhos à filha, a Efigênia, a querida Efigênia, e para ela se manter no caminho da moral, da religião, etc, etc. Então o poema começa assim: a mãe que te gerou, teus passos guia, a mãe que te gerou. No livro do Alvarenga está a mão que te gerou. Como que mão gera? Impressionante. Então é por aí. Impressionante. O final de vida de Bárbara Heliodora é controverso. Né? Alguns historiadores falam que ela teria enlouquecido, que vagava esfarrapada pelas ruas, sem lucidez, chamando a filha e pelo marido. Já outros dizem que não, que ela permaneceu lúcida até o final, inclusive tão lúcida que ela exigiu da coroa parte dos seus bens, porque ela era rica, ela também era de família muito rica. Então, se a coroa tem um som ou impressão minha, está um ruído? Não, tá bem, estou ouvindo bem. Não, tá bem? Tá bem. Tá.
Quer dizer, quando a coroa requestrou os bens do Alvarenga Peixoto e de todos os inconfidentes, que ela, em primeiro instante, teria ficado na miséria, imediatamente escreveu à coroa exigindo metade dos bens que lhe pertenciam. Então, consta também, por outros historiadores, que ela viveu até o fim com certa fartura, apesar de isolada numa das fazendas, de suas fazendas, com filhos e netos, né? Então, veja, essa Bárbara Heliodora ficou conhecida, passou na história, apenas como mulher, esposa de Alvarenga Peixoto, né? E com essas histórias controvertidas a seu respeito. É o que acontecia com a maioria delas. Beatriz Brandão, que você lembrou muito bem, é de Ouro Preto, é uma poetisa, professora, musicista, educadora, tradutora de poemas italianos e franceses. Beatriz Brandão teria sido uma das primeiras, se não a primeira mulher em Minas Gerais a abrir uma escola para meninas em Vila Rica, em Ouro Preto. Veja só, em 1829, ela abre uma escola em Ouro Preto para meninas, para ensinar música, piano, desenho, bordado, e também leitura, escrita, noções de matemática e outras línguas, como francês e italiano, que ela dominava. É preciso observar, Rogério, que a abertura, a lei autorizando a abertura de escolas para meninas é de 1827. Apenas em 29 ela já estava com sua escola funcionando, aberta para meninas. As primeiras no Rio de Janeiro, pioneira, absolutamente pioneira. Foi nessa época também, 29, 30, que começaram a chegar as estrangeiras no Rio de Janeiro, principalmente, também na Bahia, também em Pernambuco, para ocupar aquele espaço que estava sendo aberto, né? Claro, mulheres muito aventureiras, que vinham do exterior, inglesas, alemãs e portuguesas, para abrir escolas no Brasil para meninas. Mas um dado interessante da Beatriz Brandão, em 1832, ela se divorcia do marido e o acusa de sevícias e de se apropriar de sua herança. Olha que interessante. E se muda para o Rio de Janeiro, onde seu talento, o seu intelecto vai dar vazão, vai ter vazão, sua veia poética e dramática, né? Beatriz Brandão vai publicar cerca de 12 livros, fazer inúmeras traduções do italiano e do francês. Eu penso que 12 livros é uma prova, é um número inconteste de sua profícua atuação como escritora, né? E hoje é um nome que não se conhece, é um nome muito pouca gente conhece. E deveria ser bem mais. Perfeito. Beatriz Brandão, curiosamente, é uma das patronas, né, de uma das cadeiras da nossa Academia Mineira de Letras. Enfim, é algo muito especial, né? E ela, durante a sua vida, teve o seu nome rejeitado para integrar os quadros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Né? Todos reconheceram nela um talento imenso, mas na hora da decisão final ela foi rejeitada, né? Como acontecia tanto e aconteceu tanto por tantas vezes. Tantas vezes, com tantas escritoras, com tantas. Os contemporâneos até reconheciam que tinha algum valor, a obra tinha algum valor, mas não havia espaço para a mulher, claro que não. Era uma confraria, um corporativismo masculino, sabe, que fez o cânone, né, que construiu esse cânone masculino e que deixou as mulheres de lado. Então, é isso, a história, a obra, ela vai sendo esquecida. A escritora morre e sua obra também vai desaparecendo. Isso eu chamo de memoricídio, né? Esse apagamento da memória.
esse apagamento da história da mulher. Eu acho que as mulheres brasileiras, as mineiras, inclusive, sofreram de memoricídio. Claro. Porque foram apagadas, tiveram seus nomes apagados, esquecidos. Agora, eu vou citar 3 nomes aqui, os 3 do século XIX. Estes, sim, são conhecidos de pouquíssimos leitores, de pouquíssima gente. Eu queria que Constância Lima Duarte ativasse a memória dessas 3 mulheres aqui. Prisciliana Duarte de Almeida, Francisca Senhorinha da Mota Diniz e Maria Lacerda de Moura. Perfeito, perfeito. Grandes mulheres, grandes mulheres. Prisciliana Duarte era de Pouso Alegre, tá? Ela era prima a prima ficou bem famosa, a Júlia Lopes de Almeida. As 3 eram de um momento em que a literatura, em que as mulheres participavam, todas professoras, todas mulheres ilustradas, educadas, né? Todas, foi um momento, a segunda metade do século XIX, que elas abriam jornais, revistas, criaram revistas e jornais para divulgar essas ideias. Se elas não tinham espaço na grande imprensa, elas criaram os próprios jornais. Prisciliana fez isso. Ela criou uma revista literária chamada A Mensageira, em São Paulo, de 1897 a 1900. Circulou durante 3 anos, que foi muito importante. Muito importante porque discutia questões em torno da condição feminina. Então, eram mulheres, as 3 que você citou, muito lúcidas, muito atentas às mudanças e às modificações e ao que estava acontecendo em outros países, né? Eu acho incrível pensar isso. Quer dizer, meninas jovens do interior de Minas, todas elas, saem de Minas para o Rio de Janeiro, para a corte, para a capital, e vão pensar e articular ideias com o que havia de mais novidade na Europa, com que outras companheiras estavam pensando. Quer ver, eu peguei aqui a primeiro editorial dessa revista A Mensageira. Ela fala assim, porque ele discutia, ela requisitava, né, o direito ao ensino secundário, ao trabalho remunerado, e debatia contra a submissão da mulher na sociedade patriarcal. Veja só esse parágrafo que é do primeira editorial. Sempre que se fala em modificar a educação da mulher ou ampliar seus meios de ação, aparece alguém que faça apologia da mulher como rainha, que deve ser pela fraqueza. Que o encanto da mulher está justamente na sua ignorância, na sua timidez, na sua infantilidade. Entretanto, queiram ou não queiram, a mulher instruída será a mulher do futuro. Será a verdadeira companheira do homem, que sabe participar de todos os seus pensamentos e ajudá-lo em todas as resoluções difíceis. E termina assim: a posição negligente de tutelada deixará de existir quando a mulher compreender que sobre seus ombros pesam também as responsabilidades sociais. Além dessa revista, Prisciliana Duarte publicou diversos livros de ficção, de poesia, e recebia, e teve na sua época, uma repercussão. Os seus contemporâneos falavam dela com certa admiração. Outra incrível também é Francisca Senhorinha da Mota Diniz, de São João del Rei. Professora, escritora, que criou, ela morava na cidade de Campanha, veja, e ela criou um jornal chamado O Sexo Feminino, que foi da maior importância, esse jornal. Ele, em 1873, esse foi um dos mais atuantes na defesa das ideias feministas de sua época. E circulou, e esse jornalzinho circulou por diversas cidades, em Ouro Preto, em Campanha, Ouro Preto, São João del Rei. Ele circulou e chegou a ter 800 assinaturas. É impressionante. Porque
é impressionante para aquele tempo. Ela diz isso no momento em que ela se transfere para o Rio e leva seu jornal para o Rio. Ela fala isso no editorial do primeiro número no Rio de Janeiro. Ela fala que tinha 800 assinantes no interior de Minas. Veja só. E desde o primeiro número, ela se dirige aos leitores de uma forma muito incisiva e corajosa. Também eu trouxe um trechinho do seu editorial número 1, ainda em campanha. Olha só, zombem os pessimistas pelo aparecimento de novo órgão da imprensa, o sexo feminino. Tapem os olhos os indiferentes para não verem a luz do progresso. Riam os curiosos, seu riso de reprovação, a ideia que ora surge brilhante no horizonte da cidade de campanha, o sexo feminino. O sexo feminino vai de lutar até morrer. Morrerá talvez. Sua morte, porém, será gloriosa e a posteridade julgará o perseguidor e o perseguido. Eu acho incrível a lucidez dessas jovens. Tá? E ela ainda continua nesse mesmo editorial. O século XIX, século das luzes, não se findará sem que os homens se convençam de que mais da metade dos males que os oprimem é devido ao descuido que eles têm tido na educação das mulheres e ao falso suposto de pensarem que a mulher não passa de um traste de casa. Grosseiro e brusco gracejo que, infelizmente, alguns indivíduos menos delicados ousam atirar à face da mulher e o que é mais, às vezes, em plena sociedade familiar. Então, eu acho incrível, eu repito, como que essas jovens no interior de Minas estavam ligadas às ideias que circulavam na Europa, nem falo Portugal, na França, na Itália, na Inglaterra. Elas discutem, elas tinham estavam antenadas com o seu tempo. Né? Eu falo assim, eu costumo dizer, não são mulheres à frente do seu tempo, são mulheres do seu tempo. As outras estavam para trás, mas elas eram do seu tempo. Em 1875, ela se muda para o Rio com o jornal, e o jornal ganha novo fôlego. E ele passa a defender a abolição da escravatura, o divórcio, o voto feminino e a educação como a única garantia para a emancipação da mulher. Isso é incrível. Veja, isso é bom, é importante, Rogério, eu sempre digo isso para os alunos, conhecer um pouco dessa história para a gente ver que nada veio de mão beijada. Claro. Que todas as conquistas das mulheres, elas foram conquistadas. Em 1870, tínhamos mulheres falando em voto, já sabedoras que as mulheres tinham direito de votar também. Percebe? Que do divórcio, o divórcio saiu em 77. O voto, o Getúlio deu o voto feminino em 1932, mas a primeira vez só votaram em 34. Veja, havia 70 anos que mulheres pediam o voto, que exigiam o direito a votar também. Eu acho isso fantástico, sabe? E a educação, e essa crença que todas tinham de que a educação era através da educação que viria a emancipação da mulher. Tá? Perfeito. E a Maria Lacerda de Moura? Maria Lacerda de Barbacena. Ela, outro nome de destaque, né, muito destaque. Professora, jornalista, poeta, conferencista, escritora. Ela defendia a única forma de promover mudanças sociais, tá? Principalmente no que se referia à condição da mulher. Seu primeiro livro, de 1918, Em Torno da Educação, é justamente uma recolha que ela faz de artigos publicados em jornais de Barbacena sobre a educação da mulher, defendendo o direito, porque, veja, é interessante, as mulheres conquistam o direito ao curso primário,
ao letramento, imediatamente outras começam a pleitear o ensino secundário. Quando obtém o ensino secundário, escolas secundárias, imediatamente começa a pensar no ensino superior. Sabe, é assim uma conquista chamando outra. É muito interessante. E Maria Lacerda, ela foi uma feminista. Ela estava com Berta Lutz na criação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e de outras associações, como a Federação Internacional Feminina, o Comitê Feminino contra a Guerra. A Maria Lacerda, ela era uma pacifista. Então, ela era uma feminista, tinha várias nuances, né? Várias categorias, ela era pacifista, ela era radicalmente contra a guerra. E são muitos os títulos. Poderia lembrar A Mulher é uma Degenerada, é o título de um livro dela de 1921. Amai e não vos multipliquei, de 1932. E vai por aí. Essas mulheres pioneiras importantíssimas acabaram abrindo caminho, não é? Ampliando espaço para as gerações que vieram depois. Nós vamos, então, entrar aí no século XX, vamos fazer aí a transição do século XIX para o século XX. Aí, nessa transição, a belíssima e delicadíssima figura de Helena Morley. E eu queria agrupar, não é? Helena Morley, a Maria Helena Cardoso e Carolina Maria de Jesus, porque é desse modo que Constância Lima Duarte trata as autoras no campo das memorialistas. É claro que Carolina merece uma aula em separado, Maria Helena também, mas aqui, para efeito didático dessa nossa conversa, nós vamos agrupar Helena Morley, Maria Helena e Carolina como as memorialistas do século XX. O que você teria a dizer sobre elas, Constância? Sim, o memorialismo é um gênero literário, um gênero muito praticado em Minas, né? Nem vou falar do país, em Minas Gerais tivemos e temos ainda grandes memorialistas. Você lembrou muito bem, Helena Morley, de Diamantina, o seu livro Minha Vida de Menina, um diário despretensioso que ela teria escrito ainda criança, 14, 15, 16 anos, meninas, né? Crônica da sociedade diamantinense, né? Mesmo sendo a partir da percepção de uma adolescente, ela nota ali os costumes, o comportamento, o dia a dia na escola, o dia a dia na família, e observa a decadência da mineração, né? O final do sistema escravocrata. Ela prenuncia, ela percebe a chegada do trabalho livre. Então, era uma menina especial, muito especial, porque ela estava atenta, né? Completamente atenta ao seu redor, e o seu diário não fica a partir dela, mas amplia. Ela amplia para o seu tempo. Né? Isso é muito interessante. É como Pedro Nava, estou falando nela e lembrando de Pedro Nava, que claro, a partir dele, da sua percepção, da sua vivência, ele percebe e fala de todo um tempo. Né? É o que ela faz. E é interessante, no caso de Helena Morley, que ela é autora de um único livro. Né? Mas um único livro, no seu caso, foi suficiente para torná-la tão conhecida, para lhe dar esse reconhecimento enquanto escritora memorialista. Né? Perfeito. Outros escreveram tanto e não foi assim, e isso não aconteceu. Né? E depois vem Maria Helena Cardoso, que é de uma escrita fina, elegante, suave. Eu presenteei minha mãe agora com o belíssimo Por Onde Andou Meu Coração, e minha mãe simplesmente não consegue parar de ler o livro. Né? Foi o primeiro livro de Maria Helena Cardoso. Enfim, Maria Helena Cardoso, mineira de Curvelo, né? Mineira de Diamantina, não? Diamantina. Depois mudaram para Curvelo e fizeram uma vida lá.
Exato. Irmã do Lúcio Cardoso. Fernando Luz Né? Cardoso, Adalto Luz Cardoso. Exatamente. Por onde andou meu coração? É um verso maravilhoso, o título desse livro, em que ela fala da infância, ela fala da família, da sua paixão pela música, pela literatura, e ganhou vários prêmios, inclusive o Jabuti, por esse livro. Né? Ela tem outros de memória, Vida, Vida, por exemplo, publicada em 73, em que é muito especial, porque ela trata da relação dela com o irmão Lúcio Cardoso. Lúcio foi vítima de um acidente vascular cerebral e ficou, lamentavelmente, preso a uma cama, e ela foi quem cuidou dele. E ela fala dessa relação dos dois, né? Desse momento da vida dela com ele. É muito, muito, muito bonito esse livro, eu gosto também. Mas esse, Por Onde Andou Meu Coração, é um presente tanto, com certeza. E tem outros, ela publicou outros também. Tem um Sonata Perdida, eu separei, não. Anotações de uma Velha Dama Digna. Estou sempre no campo da memória, do memorialismo. E como Helena Morley, ela está falando dela, da vivência dela, mas é o seu tempo que está recuperado ali. Né? E você lembrou Carolina Maria de Jesus, que é um caso à parte. Claro. É um caso à parte. Porque é de Sacramento, de família pobre, neta de escravos, filha de empregada doméstica, ela mesma empregada doméstica, depois catadora de papel, né? Que escreve também um diário. Escreve um diário em que conta a vida na favela e faz reflexões sobre o país, sobre a cidade. É interessante, no caso de Carolina, que ela teve pouquíssima vivência escolar, né? Educação formal. Teve pouquíssima. Mas isso não impediu dela desenvolver um gosto pela literatura e uma paixão pela escrita. Né? Ela foi uma escritora também, desejou ser uma escritora. E esse livro que ela publicou, Quarto de Despejo, publicado em 1960, quando ele é publicado, exatamente a reunião de alguns diários, de um diário que ela fez nos anos 50, foi um sucesso. Foi um grande sucesso. A primeira edição, 10 mil exemplares, se esgotaram rapidamente. É um livro traduzido para não sei quantos países, 10 ou 15 países, línguas ele é traduzido. E tem uma frase no livro que explica bem o título, o que Carolina pensava. Ela diz assim: eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Quer dizer, a favela é o quarto de despejo, aquele quarto em que você despeja tudo que não serve, né? E os pobres é o que estão lá, são despejados na favela. Uhum. Quer dizer, ela tinha uma inteligência, uma sensibilidade, uma capacidade de ver em torno de si. Né? E o mais interessante, quer dizer, esse é o mais conhecido dos seus livros, é o que todo mundo conhece ou cita, mas ela escreveu também romances, contos, crônicas, até letras de música. Né? Ela foi uma escritora, tem vários romances. E não sei se, acho que você com certeza sabe, foram doados no acervo de escritores mineiros. Nós temos lá seus cadernos, o microfilme, a reprodução de muitas de suas obras. Que bom, isso servirá agora para a reedição das obras completas, de Carolina pela Companhia das Letras, não é isso, Constância? Pela Companhia das Letras. Esse ressurgimento de Carolina, eu penso que está promovendo, está provocando tantos estudos acadêmicos, tantas biografias sobre ela,
né, que a gente tem notícia, eu penso que ela está vivendo um feliz momento de ressurgimento, né, que é um momento da literatura de autoria negra que está em ascensão entre nós, né? Por Ótimo. aí. E aí, você falou da literatura negra, eu selecionei aqui, já no século XX, naturalmente, e aí, adentrando o século XXI, alguns nomes da poesia e alguns nomes da prosa. E já que você falou da literatura negra, vamos começar pela prosa, falando primeiro de Ana Maria Gonçalves, depois de Cidinha de Conceição. Ana Maria Gonçalves, um nome fundamental. Perfeito. Hoje. Com certeza. É um nome fundamental, é semelhante. Ela também tem um livro que a tornou conhecida, muito conhecida, né? Ana Maria Gonçalves de Ibiá. Estava me tentando lembrar de onde ela veio, de Ibiá. E ela vai estrear no romance em 2002, Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, um romance. Mas é no segundo livro, no segundo romance, que vem o sucesso, né? Porque é Um Defeito de Cor, de 2006, porque vai arrebatar o prestigioso prêmio Casa de las Américas. E imediatamente ela surge, ela aparece, se impõe na literatura brasileira. Foi considerado no prêmio de Casa de las Américas como o melhor romance do ano de 2006. E Ana Maria Gonçalves, desde então, está usufruindo ainda dessa fama, desse sucesso. Imagina, é um livro, eu não trouxe aqui para mostrar, de mais de 900 páginas, né? E que mistura história e ficção, história brasileira e ficção também, ela ficcionaliza. Ela vai contar a saga de Luísa Maim, Canindé, né? Seu nome africano, desde a infância, vinda da África como escrava, depois como mulher liberta e depois como líder da revolução, da revolta dos malês, né? Luísa Maim. Ela trata com muita maestria essa articulação entre história e ficção. É fantástico o livro. É um desses que você pega e não consegue soltar. É isso mesmo. Porque ele te fisga. É uma narrativa que fisga completamente. E Cidinha da Silva? Cidinha da Silva é cronista, atuante na literatura, nas redes sociais, muito atuante, né? E ela até atendeu ao meu convite, participou de um livro que a Academia Mineira de Letras lançou agora, 20 contos sobre a pandemia de 2020. Né? Eu chamei 10 mulheres e 10 homens, e Cidinha lá está, né, nesse belo time, com um conto muito bonito. Muito bonito. Quem é Cidinha da Silva? Como é que você analisa a obra dela, Constância? Cidinha eu vejo como uma ativista, uma militante da literatura, né? Mas ela ultrapassa a literatura e é uma militante do feminino, da mulher, da negritude, né? Ela faz questão de se posicionar todo o tempo como mulher negra, mulher sabe, de origem pobre, né? Então, que está lutando e que está conquistando tudo pelo seu próprio esforço. Eu também a convidei algumas vezes, ela foi em salas de aula minha da universidade, como cronista, e foi muito bom, exatamente porque discutimos, ela mistura, ela consegue articular e misturar conto e crônica, né? Os contos dela são meio crônicas e vice-versa. E ela também, e tem a questão do blog, quer dizer, é uma militante, né? Ela tem uma militância incansável nessa discussão do letramento, da necessidade da mulher se posicionar, da mulher negra se posicionar nesse momento. Ela é muito lúcida. Eu vejo Cidinha sempre com muita lucidez, está sempre
articulada e discutindo o que está acontecendo no país. Né? Você falou de Ana Maria Gonçalves, falou de Cidinha da Silva, então agora a consequência natural é que você fale de Conceição. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Conceição é de Belo Horizonte, né? É de Belo Horizonte. Também ela vai estrear na literatura nos anos 90, numa publicação coletiva de São Paulo chamada Cadernos Negros, do grupo Quilombo hoje. E Conceição Evaristo, ela está sendo apontada ou considerada o grande nome, a novidade da literatura brasileira contemporânea, pelos prêmios que tem recebido, pelas homenagens que tem merecido, né? Incansáveis. São inúmeras as homenagens, e todos os seus romances merecendo prêmios. O primeiro deles, Ponciá Vicêncio, de 2006, depois veio Becos da Memória. Ela escreve contos, romances, poemas também, poemas da recordação. Olhos d'Água ganhou o prêmio Jabuti. E terminou. Áudio. Aumentar o volume. Tá. Aumentar o volume. Agora sim. A novidade, eu penso, do que Conceição Evaristo está trazendo para a literatura é um conceito, é uma literatura que está sendo formulada, forjada, resolvida em torno de um conceito, que é o escrevivência. Né? É um conceito que ela cunhou, não que ele não tenha existido antes, mas ela cunhou e remete exatamente para a apropriação literária de suas vivências. Ou seja, a literatura reflete experiências pessoais ou coletivas, né? Pessoais e coletivas, como Mulher Negra. Então, a grande novidade, eu penso, da sua literatura tem sido essa perspectiva. Olhar, a contar, narrar a vida, né? A vida vivida, experimentar a partir de memórias femininas. Perfeito. Constância, dá uma checada no seu som ainda, vê se talvez precisa aumentar o áudio. Agora melhorou. Eu vou pôr isso aqui. Põe o fone, pois põe melhor. Vou pôr. Eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo. Melhorou. Pronto. Agora está ótimo. Tá bem? Tá ótimo que bom. agora. Desculpa, então. Não, é um prazer. Nós estamos aqui para vencer essa tecnologia digital. Nem que leve algum tempo, nós vamos domar essas tecnologias em nosso favor. Eu fico muito aflita cada vez antes, porque eu acho que nunca vai dar certo. Que vai acontecer algum problema sempre. Mas, enfim, você falou de Ana Maria, falou de Cidinha, agora falou Cidinha de Conceição. E só para terminar, perfeito. Só para concluir Conceição, falando dessa repercussão, né, da recepção que ela está tendo junto à crítica, é preciso são inúmeras as teses, dissertações, livros escritos sobre ela, sobre sua obra, e mais, a obra de Conceição Evaristo, os 7 ou 8 títulos que ela tem até o momento, está sendo traduzido por várias línguas. Está no inglês, no francês, no espanhol da Espanha e no espanhol do México, está no italiano, no árabe. Eu levei outro dia um susto quando eu vi Conceição em árabe. Então, que ótimo. Que ótimo. É uma repercussão e um reconhecimento da qualidade literária de sua obra. Eu vejo assim. Perfeito. Eu ainda no século XX, na prosa do século XX, eu selecionei alguns nomes aqui, antes da gente passar para as poetas. Eu quero começar por um nome
que ainda é muito pouco conhecido. Maura Lopes Cansado. Perfeito. Maura Lopes. Maura de São Gonçalo do Abaeté. Veja, Maura teve uma vida bem tumultuada, no mínimo, para falar o mínimo, né? Morou no Rio de Janeiro, trabalhou no Ministério da Educação, publicou artigos e crônicas em importantes jornais, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, mas enfrentou muitos obstáculos, inclusive a partir da família, né? Da sua família, cara, mesmo família que não aceitavam nem que ela fosse escritora, nem um comportamento que consideravam extravagante para uma mulher da sua classe, da sua posição social naquele momento. Então, ela foi internada compulsoriamente em hospitais e clínicas psiquiátricas, né? E isso é terrível. O seu primeiro livro, o título é perfeito, Hospício é Deus. Hospício é Deus, eu acho de uma crueldade. De 1965. É um depoimento terrível sobre as agruras que ela viveu, que ela sofreu, que ela passou em hospitais psiquiátricos. E mais, a primeira edição desse livro foi totalmente recolhida, foi esgotada sem ninguém ter lido, porque a família recolheu. É o que consta. A família praticamente destruiu a primeira edição, né? É terrível isso. Recentemente, seus livros foram reeditados, foram apenas 2, Hospício é Deus e Sofredor do Ver, né? Que são contos, uma reunião de contos. A editora Autêntica publicou esses 2 livros bem recentemente. E isso, me parece, indica uma revalorização, ainda que incipiente, de sua obra, né? Mas ela já consta com alguns estudos, com algumas leituras, já, sabe, vai se tornando conhecida, assim, até pelo estranhamento da obra. Claro. E Maria Julieta Drummond de Andrade? Esse sobrenome é muito famoso e é sobre Maria Julieta que eu gostaria que você comentasse um pouquinho agora. Sim. Julieta, filha do poeta, né? A filha do poeta, do Carlos Drummond. Ela também fez a sua obra também é interessante, que foi também um pouco memorialista, quer dizer, há quem considere o primeiro livro, inclusive, que a personagem é uma adolescente, como ela era uma adolescente, também foi publicado aos 17 anos, e consta que foi uma insistência de Raquel de Queiroz junto ao Carlos Drummond para publicar o livro, que achou muito interessante mesmo. Chama A Busca, né? A Busca, eu devo ter por aqui, que eu separei vários deles. Bom, era diplomada em línguas neolatinas pela PUC do Rio, mas ao se casar com um intelectual argentino, foi morar em Buenos Aires, onde deu aulas de literatura, traduziu escritores brasileiros para o espanhol e o contrário, castelhanos, para a língua hispânica, para o português, né? Ela ganhou prêmios por isso, pelo trabalho desse intercâmbio cultural que ela promoveu entre Argentina e Brasil. Ela ganhou alguns prêmios, né? Teve esse trabalho reconhecido. E é interessante que Um Buquê de Alcachofra, O Valor da Vida, Diário de uma Garota, são títulos, né? Também que ela publicou, também para o público infantil. Mas é interessante, que eu queria lembrar dela, que ela morre em 87. 5 de agosto, 87, exatamente 12 dias antes do pai, né? Que o pai não resiste à falta da filha, à perda da filha, e morre, e se entrega, né? Desiste da vida. Mas a Julieta é interessante que com ela aconteceu o que também com outras. Por exemplo, lembrei aqui de Vilma Guimarães Rosa, né?
Vilma Guimarães Rosa, filha do Guimarães Rosa. É que, por mais que tenha uma vida, tenha procurado a sua dicção, a construir uma literatura própria, sabe? Ainda assim, é sempre a filha de Guimarães Rosa, a filha de Drummond, sabe? Os críticos, os historiadores relutam um pouco a vê-las, cada uma das duas que eu mencionei, como escritoras autônomas, como donas de uma obra, né? De uma obra significativa. Eu trouxe, eu tô com, vai ser difícil aqui, só um minutinho. Não, eu estou segurando o celular, foi isso que está acontecendo. Porque eu coloquei o fone embaixo. Isso. O fone fica embaixo. E deixa eu ver. Não vou conseguir. Deixa eu mostrar. A busca, esse aqui também é a primeira edição. Mas no caso da Julieta, Vilma, ela estudou na Sorbonne, morou em Paris muitos anos e tem uma obra muito interessante, né? Muito, de contos, poemas, o dramático e o poético se misturam muito bem e é interessante isso, que por mais que a escritora tenha tentado construir seu próprio caminho literário, inclusive ganhado prêmios ao longo de sua vida, vários prêmios, muitos críticos e historiadores relutam em encontrar um valor da sua obra. Ficam buscando o que haveria de influência do Rosa na sua escrita. Eu vou ler aqui, deixa eu ver. Não. Aqui. Não, desculpa. Não achei. Desculpa, eu não tem problema. Um livro e trouxe outro. Mas, de fato, isso acontece muito, né? Achou? Acontece muito. Quer ver, achei. Vou ler o primeiro parágrafo de um conto, A Menina, do livro Carisma. Vilma Guimarães Rosa. É de Vilma Guimarães Rosa. Olhem a qualidade, a poeticidade de sua literatura. Chove miudinho, molhando a alma, até que eu sinta no rosto e nos braços nus o contato úmido das gotas do céu. A menina vem vindo. Na calçada estreita acontecerá o inevitável instante do nosso encontro. Dentro do vestidinho de crochê, ela me lembra vagamente alguém, nas esquinas da memória. A franja de cabelos claros e finos talvez oculte uma testa larga. O laçarote pousado na cabeça lembra uma borboleta de cetim. Seu rosto é expressivo, de um verde intenso, os grandes olhos perguntantes, sombreados pelos tons da tarde. Seu olhar me atinge. Talvez o meu a tenha atingido também. Cruzamos caminho. Os sons dos nossos passos se misturam. Sinto seus olhos cravados nas minhas costas doloridas. O irresistível desejo de me virar, chamá-la. Contenho-me. Temo reconhecê-la definitivamente. Que bonito. Esse conto é belíssimo. Belíssimo. Muito bonito. Muito, muito. Então, isso só uma pequeníssima amostra para mostrar assim, é uma escritora. Claro. Também é uma escritora. Rosa foi um grande escritor. Pronto. Não, a filha também pode ser uma grande escritora. Claro. Né? Eu tive a alegria de entrevistar recentemente, até aqui pelo Instagram da Bienal Mineira do Livro, no mês passado, uma grande poeta, Denise Emer Dias Gomes, filha de Janete Claire e de Dias Gomes. Claire. Agora, isso é um dado da biografia dela. Mas ela é uma grande poeta, com uma obra autônoma, poderosa, potente. Exatamente. Não só poeta, contista, romancista, enfim, com dicção própria, amadurecida.
né? Então aí ela não é mineira, mas enfim, a mãe foi uma mineira, né, da cidade de Conquista. É, Mas enfim, sim, sim, isso que você falou aí é muito comum, né? Muitos se referirão a Vilma como a filha de Rosa, a Maria Julieta como a filha de Drummond, Maria é, Helena como a irmã de Lúcio é como Cardoso. Bárbara Leodora como esposa do Alvarenga, né? Como se numa família não coubessem dois escritores, principalmente se o segundo for uma mulher, Claro, e que não, sabe, não aparece. Talvez isso explique a carência de estudos sobre elas e o apagamento, né? isso, Mesmo quando há reconhecimento da sua vitalidade literária, ainda perfeito, assim, perfeito. né? Eu vou aqui me permitir agora ir direto É, para as poetas, por conta da nossa hora. sim, E aí, vamos começar. Aí nós temos uma que é muito cara à Academia Mineira de Letras, que foi a primeira mulher a eleger-se para a Academia Mineira de Letras, exatamente, Henriqueta Henriqueta Lisboa. Lisboa. Eu entrevistei recentemente Vandermelo Miranda e Reinaldo Marques, que organizaram as obras Eu completas de vi? Henriqueta numa caixa maravilhosa lançada pela editora Peirópolis, né? E ali se comprova o vigor não só da poesia, mas da prosa de Henriqueta também, que era uma Não, crítica literária, ensaísta de primeira linha. Eu queria que você falasse um perfeito. pouquinho sobre Henriqueta e um pouquinho depois sobre Laís Corrêa de Araújo. Não sobre a mulher de Afonso Tá, Ávila, mas sobre Laís Corrêa de tá, Araújo. tá, tá. A Henriqueta podemos dizer que ela é o primeiro nome da poesia mineira do século XX. É o primeiro nome que nos ocorre, não há outro, né? E como você diz, não foi só poeta, foi professora, foi tradutora, foi ensaísta, foi a primeira mulher a ocupar uma vaga na Academia Mineira de Letras, né? A sua produção literária é vasta, é, é, é significativa e reconheceu e reconhecida no seu tempo, né? Foi respeitada, foi admirada. O acervo de escritores mineiros, que você lembrou, contém aí, aliás, o acervo de escritores mineiros, ele foi motivado a sua criação pela doação do acervo de Henriqueta, né? Do sua biblioteca, o volume de cartas, ensaios e tudo mais que o compõe. Falando na correspondência, a riqueza dessa correspondência que temos ali, que ela se correspondeu assiduamente durante anos com Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, a Isso. poetisa suíça que se tornou argentina depois, radicada na Argentina. E tem um pouco de tudo nessas cartas, né? Tem poesia, tem literatura e vida. Tem vida literária. A correspondência dela com Cecília Meirelles, eu acho assim, deliciosa. Deliciosa porque elas, elas tomaram uma intimidade de, de mulheres. Então, é uma conversa muito honesta, muito franca. Elas brincam, elas acham graça nos seus pares, no que os homens falavam delas, nos comentários, nas críticas. Elas criticam as críticas entre elas, sabe? Morrem de rir. A impressão que eu tenho é que elas escrevem achando muita graça. E Henriqueta, como tantas também do seu tempo, veja, ela é das primeiras décadas do século XX, Isso. ela começa em 22, ela vai estrear, ela vai sofrer muita resistência, né? Muito preconceito. O preconceito dominante sobre a mulher escritora, claro que ela recebe muito isso, ela tem muitos momentos dessa questão. Por exemplo, eu poderia lembrar Manuel Bandeira, vou citar um momento aqui, que eu descobri através de uma carta dele. Nós temos no acervo as cartas, a passiva, a que ela recebeu. Em Claro. poucas nós temos a correspondência ativa. De Drummond, eu encontrei,
na casa de Rui e trouxe as cartas de Henriqueta. Então foi possível ver o que um e outro trocaram, né, as ideias que trocaram. Mas no caso de Manuel Bandeira, ele é o nosso grande antologista, né? Ele tem dezenas, é exagero, uma meia dúzia de boas, grandes antologias, não as dele, as que ele fez para outros. Então, na apresentação da poesia brasileira, por exemplo, de 61, em que ele faz uma larga apresentação, uma ampla apresentação, e fala de todo mundo daquela época, ele era amigo de Henriqueta e esqueceu da Henriqueta. Então, nós temos uma carta dele em que eu não tenho a dela cobrando, falando isso, mas tenho a dele se desculpando. Ele, minha querida irmã, minha querida Henriqueta, meu desculpa, eu esqueci, sabe? Me perdoa, eu não podia ter esquecido de você. Eu que admiro tanto sua poesia, parará, parará. Entende? Quer dizer, esqueceu, Henriqueta. Claro. Claro. Está vendo? É claro para nós essa compreensão. No primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, ocorrido em São Paulo, em 1945, isso está numa carta de Henriqueta com Cecília, não foram convidadas. Sabe, eram os dois grandes nomes femininos aceitos, reconhecidos naquela época. Não foram. Aliás, eu fiz questão de pesquisar esse primeiro congresso, tem lá, todo mundo está lá, Jorge Amado era o secretário e tantos estão lá. A única mulher é Lia Correia Dutra, uma escritora, o único nome feminino que eu encontro na lista de escritores presentes. Uhum. Nas fotografias que apareceram do congresso, nenhuma mulher, nenhuma. Né? Mas tudo bem, é por aí. Constância, uma nota sua sobre Laís Correia de Araújo. Uma nota sua sobre Laís Correia de Araújo. Um comentário. Laís é diferente, tá? Laís é diferente. Apesar de casada com Afonso Ávila, apesar de mulher, ela não se intimida. Ela não se intimidou. Ela está presente, ela participa ativamente do que acontecia no seu tempo, junto, ao lado do Afonso. Com certeza, Afonso Ávila tinha o apoio do marido. Eu vejo isso com muita clareza, e ela está lá, no grupo Tendência, por exemplo, de proposta vanguardista, na revista Vocação, nos grandes eventos que eles promoviam de literatura em Minas Gerais. Laís é a única integrante feminina presente. Ela está lá. Então, eu acho assim, que ela se impôs. Ela se impôs e está presente, sabe? Esteve presente, atuou muito no momento, na sua vida literária. Ela fez uma vida literária mesmo. A editora da UFMG publicou em 2004 o Inventário, né, que é uma coleção, a reunião de sua poesia, de mais de 50 anos de poesia. E esse livro é muito importante, porque ele nos permite conhecer a trajetória poética, né? a sua abordagem, a riqueza da sua poesia, da sua abordagem, das abordagens temáticas, os procedimentos artísticos. Então, esse livro é muito importante. Mas, bom, ela não foi só isso, ela foi cronista, ela foi escritora, jornalista, crítica literária e muito mais. É isso, né? Aí. Não dá para resumi-la numa palavra. Olha, essa foi uma verdadeira aula, uma aula magistral que a Constância nos deu aqui. Não. Eu agradeço muito, Constância. Eu queria, para terminar, uma palavrinha final sua sobre as mulheres mineiras escritoras, né? Enfim, para que a gente possa fechar essa 1 hora de conversa. A literatura mineira de autoria feminina está mais rica, mais presente que nunca. Né? São muitos os nomes, não vou arriscar falar um ou dois nomes, porque vou ser injusta. Vou, no mínimo, ser muito injusta. E essa literatura de autoria feminina está surgindo da internet,
das salas do magistério, professores da universidade. Então, está vindo de todo lugar, né, de vários espaços. Isso é do jornal, jornalistas. Então, de vários momentos, de várias instâncias, a gente está sendo surpreendido a todo momento com escritoras mineiras de projeção nacional, com toda certeza. Eu Muito bem. não vou citar, Claro. realmente para não ser injusta. A Claro que lista é não. longa e cresce a todo momento para a sorte Muito, dos muito, muito leitores. longa. Atual, contemporâneos, então, É claro. Olha, Constância, Rogério. mais uma vez, muito obrigado pela generosidade, pela parceria. Eu falei aqui no início do nosso vídeo que a Constância e eu organizamos um grande dossiê com mais de 30 textos sobre as mulheres escritoras, que vai ser publicado no próximo número da Revista da Academia Mineira de Letras, o número 80. São mais de 30 textos escritos por grandes especialistas. Foi um prazer falar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até. Um abraço. Obrigada, Até. Rogério. Outro para você. Tchau. Até. Tchau.